Essa pessoa é magnética. Não por causa da aparência ou do que possui, mas pela forma como se apresenta. Duas palavras, você parece. Mas por trás dessas duas palavras existe uma filosofia. Seja genuinamente curioso sobre as pessoas. Preste atenção. Observe as coisas. Reflita sobre o que vê. Faça isso consistentemente e você não atrairá apenas mulheres. Você atrairá amizades mais profundas, melhores relacionamentos profissionais e uma experiência de vida mais rica. Marcos descobriu isso e agora você também sabe. Se este vídeo lhe trouxe algo valioso, clique no botão gostei. Isso realmente ajuda este canal a alcançar pessoas que precisam dele. Inscreva-se se quiser mais conteúdo de psicologia que realmente muda a sua visão de mundo. E deixe nos comentários qual a observação mais interessante que você conseguiu fazer sobre alguém que conhece. Até o próximo vídeo! Há alguns anos, um psicólogo comportamental realizou um experimento simples. Dois homens, com a mesma aparência, roupas iguais e no mesmo ambiente, abordaram mulheres em um evento social. A única diferença, duas palavras, apenas duas palavras, ditas por um deles logo no início da conversa. Os resultados foram surpreendentes. Um dos homens foi ignorado. O outro fez com que as mulheres se inclinassem para frente, rissem e quisessem mais. Ao final deste vídeo, você saberá exatamente quais são essas duas palavras e o profundo motivo psicológico pelo qual elas funcionam em todos os níveis da atração humana. Continue comigo. Isso vai mudar para sempre a forma como você se comunica. Bem-vindo a De Volta. Se você é novo, por aqui, este canal é dedicado a um único objetivo: entender a psicologia por trás do comportamento humano para que você possa viver, se conectar e se comunicar em um nível mais elevado. Hoje, vamos mergulhar na ciência da atração. Não em dicas superficiais ou truques baratos, mas na verdadeira mecânica psicológica do que torna uma pessoa irresistivelmente magnética em uma conversa. E tudo começa com duas palavras. Mas antes de revelá-las, preciso que você entenda por que elas funcionam. Por que saber o que sem entender o porquê é como ter uma chave sem saber qual porta ela abre? Então, vamos começar do começo. Deixe-me falar sobre Marcos. Marcos tinha 28 anos, era bonito, tinha um bom emprego e, aparentemente, era uma pessoa perfeitamente normal. Mas toda vez que ele tentava conversar com uma mulher por quem se sentia atraído, algo dava errado. Ele congelava. Dizia coisas genéricas como: "E aí, como vai sua noite?" Ou então, "O que você faz da vida?" As mulheres respondiam. Sorriam educadamente e depois se afastavam. Marcos não conseguia entender. Ele estava sendo gentil. Estava fazendo perguntas. Estava fazendo tudo o que a internet dizia para fazer e, mesmo assim, nada. Certa noite, uma amiga próxima, uma mulher, o chamou para conversar e disse algo que mudou tudo. Ela disse: "Marcos, quando você fala comigo, sinto que você está me entrevistando, como se eu fosse uma candidata a emprego e você estivesse lendo uma lista de verificação." Aquilo o atingiu em cheio porque ela estava certa. Marcos não estava tendo uma conversa. Ele estava representando uma. Tudo mudou para Marcos na noite em que ele parou de tentar dizer a coisa certa e começou a dizer a coisa verdadeira. E essa mudança, tudo se resumiu a duas palavras. Eis o que a maioria das pessoas não entende sobre atração. A atração não é primordialmente visual. Sim, a aparência importa à primeira vista. A psicologia evolucionista confirma isso. Mas o sentimento duradouro de atração, aquele que faz alguém pensar em você horas depois de você ter saído da sala, vem de algo completamente diferente. Vem de como você faz alguém se sentir na sua presença. E é aqui que a neurociência se torna fascinante. Pesquisadores da Universidade de Parma descobriram algo notável: neurônios de espelho. Essas são células cerebrais que se ativam não apenas quando realizamos uma ação, mas também quando observamos outra pessoa realizando-a. Em essência, seu sistema nervoso espelha o estado emocional da pessoa à sua frente. O que isso significa no contexto da atração? Significa que,
Se você entra em uma conversa se sentindo ansioso, inseguro e dependente do resultado, ela também se sente assim. Subconscientemente, o sistema nervoso dela capta isso e, de repente, ela se sente um pouco desconfortável, um pouco tensa, sem saber exatamente por quê. Mas eis o outro lado da moeda. Se você se apresentar com os pés no chão, presente e genuinamente curioso, ela também sentirá isso. Os neurônios espelho dela disparam. Ela se sente calma, vista e energizada pela sua presença. É por isso que pessoas carismáticas parecem quase mágicas. Elas não estão dizendo nada extraordinário. Elas simplesmente estão sendo de uma maneira que faz os outros se sentirem extraordinários. Agora, é aqui que entram as duas palavras. O psicólogo Carl Rogers, um dos fundadores da psicologia humanista, construiu toda a sua carreira em torno da ideia de que os humanos têm uma profunda necessidade primordial de se sentirem incondicionalmente compreendidos. Não julgados, não avaliados, apenas compreendidos. Rogers chamou isso de ressonância empática e descobriu que as pessoas que conseguiam transmitir esse sentimento, mesmo que brevemente, eram vistas como profundamente atraentes, confiáveis e cativantes, não apenas romanticamente, em todas as áreas da conexão humana. Então, quais são as duas palavras? As duas palavras são: você parece agora antes de pensar. É isso aí. Deixe-me explicar música. Exatamente porque essas duas palavras funcionam em um nível psicológico que a maioria das pessoas nunca entenderá conscientemente. A frase "você parece" faz três coisas poderosas simultaneamente. Primeiro, sinaliza observação. Quando você diz "você parece", está comunicando que prestou atenção nela especificamente, não no seu celular, não no ambiente, não na sua própria ansiedade, mas nela. Em um mundo onde todos estão distraídos, ser verdadeiramente observado parece raro. Parece íntimo. Música, isso imediatamente te destaca. Segundo, desperta curiosidade sem pressão. Você parece não é uma afirmação. Não é você é aventureiro. Isso soaria presunçoso. Em vez disso, você parece é uma observação sutil, uma convite. Implica: estou notando algo em você e estou curioso para saber se estou certo. Essa incerteza é magnética. Ela abre uma porta para a conversa, em vez de fechá-la. Em terceiro lugar, ativa a necessidade de autodescoberta. Aqui está um fato fascinante da psicologia social. Pesquisadores de Harvard descobriram, em 2012, que falar sobre nós mesmos ativa os mesmos centros de recompensa no cérebro que comida e dinheiro. Somos programados para gostar de autodescoberta. Quando você diz que parece ser alguém que não se contenta com a média, ela se sente imediatamente compelida a responder, seja para confirmar, negar ou elaborar. De qualquer forma, ela agora está emocionalmente envolvida na conversa. A conexão começou. Mas aqui está o ponto crucial que as pessoas ignoram. Essas duas palavras só funcionam quando seguidas por algo específico e observador, não por um elogio genérico. Não diga: você parece muito bonita. Isso não é uma observação. É um elogio que ela já ouviu 1000 vezes. Em vez disso, diga coisas como: você parece ser o tipo de pessoa que ri das próprias piadas antes de terminá-las. Você parece alguém que já viu mais do mundo do que a maioria das pessoas nesta sala. Você parece ser muito mais interessante do que está demonstrando agora. Percebe a diferença? Você não está dizendo a ela que ela é bonita. Você está dizendo que a vê. Você está refletindo algo para ela que parece pessoal, perspicaz e real. Essa é a fórmula. Você parece mais uma observação específica, curiosa e não genérica resulta em conexão psicológica. E foi exatamente isso que mudou tudo para Marcos. Na noite em que seu amigo o confrontou, ele foi a outro evento social. Mas desta vez, em vez de perguntar: então, o que você faz? Ele se aproximou de uma mulher, sorriu e disse: você parece ter uma história sobre este lugar, como se já tivesse estado aqui antes em circunstâncias completamente diferentes. Ela riu. Seus olhos brilharam.
E ela passou os próximos 10 minutos contando a ele sobre a vez em que foi àquele mesmo bar depois da pior entrevista de emprego da sua vida. Pediu o item mais caro do cardápio como um ato de rebeldia e acabou fazendo amizade com o barman, que mais tarde se tornou seu sócio. Marcos não disse muito. Ele apenas ouviu. Refletiu. Disse: "Você parece ser alguém que transforma desastres musicais em aventuras." Ela disse a ele que aquela foi a primeira conversa mais interessante que já teve. "Vamos aprofundar um pouco mais, porque esta música merece." O que estávamos discutindo tem um nome na psicologia clínica. Chama-se sintonia perceptiva. A capacidade de perceber e refletir com precisão o mundo interior de outra pessoa. Os terapeutas passam anos desenvolvendo essa habilidade. E as pesquisas mostram consistentemente que, quando alguém se sente em sintonia com o significado, verdadeiramente visto e compreendido, experimenta uma liberação de ocitocina. Este é o hormônio do vínculo, a mesma substância química liberada entre mães e recém-nascidos, entre amigos próximos, entre parceiros românticos. Em outras palavras, fazer alguém se sentir verdadeiramente visto é literalmente um gatilho biológico para o vínculo e o apego. É por isso que grandes terapeutas, grandes líderes, grandes professores, e sim, pessoas profundamente atraentes compartilham uma característica: fazem você se sentir a pessoa mais interessante da sala. Não porque digam as coisas mais inteligentes, mas porque percebem as coisas mais significativas. Agora, há mais uma camada nisso. O psicólogo Robert Cialdini, autor do livro fundamental A Influência, identificou um princípio chamado afinidade, um dos 6 pilares da persuasão humana. Sua pesquisa confirmou que somos profundamente atraídos por pessoas que acreditamos nos entender e compartilhar nossa perspectiva. Isso parece interromper o processo usual de construção de confiança, porque imediatamente o posiciona como alguém perspicaz, empático e diferente. 3 qualidades profundamente raras e, portanto, profundamente atraentes. Agora, uma rápida palavra de cautela, pois essa técnica pode falhar se você cometer estes erros. Erro 1. Usá-la como um roteiro. Se você parece se tornar uma frase ensaiada que você solta no piloto automático, ela vai perceber. Lembre-se, neurônios espelho. Ela sente a falta de autenticidade. Use isso como uma mudança de mentalidade. Treine-se para ser genuinamente curioso sobre as pessoas que você conhece. As palavras virão naturalmente. Segundo erro, focar apenas na aparência. Você parece bonita não é uma observação, é um elogio. Guarde os elogios. O que você quer é refletir o caráter dela, a energia dela, a vibração dela. É isso que cria uma conexão real. Terceiro erro, não ouvir a resposta dela. O objetivo de você parece é abrir uma porta. Assim que ela passar por ela, seu trabalho é ouvir atentamente. Não fique pensando no que você vai dizer em seguida. Esteja genuinamente presente. Essa presença é a base da atração. Deixe-me terminar com isso. A maioria das pessoas passa a vida esperando ser notada. Esperando que alguém realmente as veja. A pessoa que vê, que entra em uma sala e faz os outros se sentirem compreendidos, observados e valorizados, é quem realmente atrai.